Mãe guerreira, esposa, estou falando da Gláucia. Acabei de conhecer este ano. E sabe, parece que já tem anos que conhecemos. Com vocês, quem é a Gláucia? Quem é a Gláucia? A Gláucia é a Gláucia. Guerreira, realmente, realmente. Mas vitoriosa, assim, em Cristo Jesus, mais do que vencedora. Essa é a Gláucia que eu mesmo me defino. Gláucia, quais são suas lembranças da sua infância? Nossa, eu tenho muitas lembranças, né? Muitas, né? Dos natais, de quando eu tinha 4 anos de idade, que eu tinha minha mãe ainda, né? Minha mãe ainda era viva. E era um Natal feliz, onde eu tinha a minha mãe, os meus 4 irmãos, né? E as minhas cunhadas, meus sobrinhos. Esses são os momentos bons que eu lembro, né? Mas também tem muitos momentos tristes também, ruins, né? E o que mais me marcou foi quando eu perdi minha mãe, né? Aos 13 anos de idade, quando ela veio a falecer, né? De parada cardiorrespiratória. A gente indo para a igreja, num culto de manhã, e Deus a recolheu, né? E eu tenho essas lembranças. Você me contou o detalhe desse período difícil com a sua mãe, da morte dela. Eu lembro que no caixão, assim, eu vendo a minha mãe ali, eu falei, por que você fez isso? Você mentiu para mim. Você mentiu para mim. Você falou que nunca ia me deixar. Porque era isso que ela falava. E eu tive muitos problemas em aceitar a morte dela. Muitos problemas. Até que um dia eu fiz uma cura interior e, graças a Deus, eu consegui enterrar minha mãe dentro de mim, mas até então eu sofri muito com isso. A minha mãe, ela sustentava a casa, sabe, sozinha. Meus irmãos são todos mais velhos, né? Eles seguiram o rumo deles. Meu irmão, acima de mim, ele teve problema com tráfico lá e ele morreu matado, sabe, com 16 tiros. E meu irmão era ali dependente também dela. E com toda a dificuldade, eu lembro que a gente comia feijão de bandinha. E a gente comia um arroz que ele era todo quebradinho. Mas, assim, era tudo delicioso, tudo maravilhoso. Eu fui muito feliz, muito, muito feliz com a minha mãe, o tempo que Deus me deu ela. Eu fui muito feliz. E, assim, eu honro a Deus por isso. Mas essa questão de ser muito agarrado com o pai e com a mãe, eu acho complicado. Tanto que eu acho que eu fui uma mãe muito dura, muito severa nesse ponto com os meus filhos, né? Eu tenho meus filhos que nasceram de mim, que é o Richard, que tem 19 anos, e eu tenho o Rainan, de 15 anos, que são uma bênção na minha vida. Que são, depois de Deus, eles são meus pedacinhos, né? E eu criei os meus filhos, assim, distante. Pelo fato de eu ter tido essa experiência de perder minha mãe, eu sempre pensei, eu quero ser mais assim, eu não quero ser igual minha mãe era. Então, acho que eu fui uma mãe seca. Às vezes, o Richard, ele é muito carinhoso, até hoje. E ele chegava para me abraçar e me beijar, e eu, não gosto. Você tinha medo de sair, deixar ele? Eu tinha medo, muito medo de morrer e deixar eles. Eu tinha muito medo, né? Você é a única menina no meio de 4 irmãos. Como é que é isso? Você não tem uma irmã para brincar e você olha assim, que tanto de irmão, não tem uma irmã para conversar, contar os problemas. Como é que foi isso? Bom, foi muito complicado, né, pastor? Foi muito assim, eu não entendia muito bem, né?
Lá em casa são 4 homens, né? É o Rony, que era o acima de mim, né? Que faleceu também. O Regi, o Ronaldo e o Rogério, meus 4 irmãos. E eu era muito paparicada por eles, né? E pela minha mãe, né? A minha mãe me teve com 38 anos. Ela teve muito medo, né, de ter algum problema na gestação, pela idade e tudo. Eu fui criada assim numa redoma, né? Eu lembro muito disso. Mas assim, eu não tinha uma figura, a única figura feminina que eu tinha era minha mãe. Alguém para poder conversar, alguém para tudo, né? Como é que foi morar aos 16 anos sozinha? Assumir uma casa, assumir água, luz, e olhar assim para a cama, só você? Como é que foi isso? Foi complicado. Foi complicado, né? Porque as pessoas, cada pessoa segue o seu rumo, né? Eu, numa situação de ter perdido a minha mãe com meus 13 anos, eu lembro que eu saí do cemitério, nem na minha casa eu fui para poder buscar minhas roupas. Eu não conseguia nem entrar dentro da minha casa. E o meu tio que foi lá, meu tio Davi, que foi um dos anjos também na minha vida, junto com a minha tia Juraci, né? Eu fui para a casa deles, ali no bairro Copacabana, e morei com eles lá 4 meses. Posterior, eu voltei para essa mesma casa minha, fui morar com meu irmão, e meu irmão foi viver a vida dele, e estava lá comigo, e eu estava lá, e eu falei, gente, né, como é que vai ser e tudo. Aí acabou que, com os 16 anos, eu estava lá morando sozinha. Ele ia lá me ver e tudo, mas eu estava lá. Esse jeito seu, firme, você apanhou muito da vida? Você aprendeu com ele? Nossa, eu apanhei demais na vida. Como que eu apanhei? Como eu fui criada de uma forma, eu não conhecia, eu fui conhecer depois. Porque, para mim, o mundo era como se fosse Alice, né, no País das Maravilhas, né? Então, assim, para mim, foi muito complicado depois vir para esse mundo aqui fora e ver que as pessoas, elas não... ninguém te trata como sua mãe. Ninguém te trata, né? No mundo aqui fora, ou vai ou não vai, né? Nisso, depois, posterior, né, um tempo atrás, eu fiz o curso de vigilante, né? E atuei na área 4 anos, depois saí porque eu era muito agressiva, não sabia trabalhar, né? E eu gostava de bater em homem, né? É mesmo? Por quê? Eu tinha muita raiva, eu lembrava muito do meu pai, o que ele fez com a minha mãe, né? Ele era aqueles homens, tipo assim, cigano, não parava, não tinha paradeiro, cada dia estava num lugar, né? E, enfim, ele não é pai dos meus irmãos, né? A minha mãe teve o primeiro casamento dela, ela ficou viúva, né? Com os meus irmãos tudo pequeno, né? E ela sofreu muito também, sofreu muito na mão desse ex-marido dela, que até fogo tentou colocar nela. Minha mãe tinha a barriga toda queimada. Então, essa figura homem, para mim, era algo assim que eu queria... eu sempre enxergava o homem como se fosse um lixo. Uma ameaça. Um lixo, uma ameaça. E que se eu pudesse fazer algo para prejudicar, entende? Era assim. Você tem lenço aí? Acho que eu Tem. vou ter que fazer você chorar. Por quê? Eu queria que você falasse de uma pessoa muito especial. E essa pessoa, eu sei que ela mexe muito com você. E você ama muito. O Richard. Quem é ele para você? Como é que é? Ah, pastor, o Richard como eu falei que o Richard é meu pedacinho. Ele é meu filho de 19 anos que eu não vi, que nem parece que cresceu.
Entende? Eu não vejo ele grande. E eu sinto que eu errei muito com ele. Sabe? Eu já pedi ele perdão várias vezes porque eu não consegui ser uma boa mãe para ele, sabe? Ele sempre falava: ah, mãe, você não deixa eu fazer nada. Eu prendi muito meu filho. Eu tentei prender ele numa redoma, igual eu fui criada. Mas quando ele fez 18 anos, ele quis curtir tudo. Mas ele é meu amor. Ele é meu amor. O Richard é meu amor. E eu acredito num Deus tão poderoso, num Deus tão lindo, que fala comigo. Deus me falou tão claro. Os planos que ele tem para ele. Eu ouvia. Foi muito nítido. Sabe? Planos assim de vitória, de bênção, de restauração na vida dele. Entende? E é isso que me faz viver. Ele está afastado dos caminhos do Senhor, por enquanto. Eu falo que ele está de férias, né? Mas eu creio que ele vai voltar, porque a palavra de Deus, ela não mente, ela é viva. E eu acredito que meu filho vai dar uma reviravolta tão grande na vida dele, que ele vai calar a boca de muita gente. Porque ele é uma pessoa que ele já foi muito julgado, sabe? Muita gente fala assim: mãe é sempre a última a saber, você não sabe como seu filho é, você... Entende? Mas só que eu conheço meu filho. Eu conheço a índole dele, sabe? Como é que é uma moça, sozinha, se defender dentro de uma favela? Ai, pastor, é complicado. Tudo era muito complicado, né? Eu não sabia cozinhar. Eu tinha a pensão da minha mãe, recebi ela até meus 21 anos. Eu ia para o supermercado, aí eu pegava o meu dinheiro e eu comprava farinha láctea, leite e miojo. Era a minha alimentação. Aí eu vivia desmaiando no meio da rua, de fome. E aí eu tinha minha vizinha, a Maura, que foi um outro anjo que Deus colocou na minha vida. E a Maura um dia falou comigo assim: Glaucia, eu vou te ensinar. Eu vou te levar no supermercado e eu vou te ensinar a fazer comida, eu vou te ensinar a comprar as coisas. Ela que me ensinou a limpar frango. E a Maura foi um dos anjos mesmo. Assédio? Muito? Assédio? Sim, sim. Como é que foi vencer isso? Já sofri muito assédio. Foi um desafio. Mas hoje eu vejo assim um trabalhar de Deus. Por eu ter ter criado esse gênio assim, mais firme, de me impor, eu acho que isso aí ajudou muito, né? Eu fui muito assediada. Às vezes tinha uns caras já me oferecer dinheiro, né, por uma noite. Já teve casos. E de eu ser da forma que eu sou, e de eu pegar um tijolo, pedra e sair tacando neles. Você me respeita. Não é pelo fato de eu ser uma mulher e sozinha que você vai, sabe? E já tive essas situações. Eu lembro que uma vez, eu morando sozinha, eu dormi um dia, esqueci de trancar o portão. Eu acordei com um cara me olhando. E eu levei um susto. E ele só fez assim para mim não falar nada, para mim ficar quieta. E eu lembro que eu estava dormindo descoberta, eu só me cobri, assim, mas fiquei quietinha lá. Ele estava fugindo da polícia. E ele se abrigou lá em casa. Mas aí, assim, graças a Deus, né, não fez nada comigo. Ele ficou só realmente esperando a polícia sair do beco para ele poder ir embora. Posterior, meu irmão ficou sabendo dessa situação e ele foi atrás do cara, correu atrás e tudo, mas veio, conversou comigo.
O que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada. Então, assim, eu sempre tive, né, os anjos do Senhor acampados ao meu redor, realmente me guardando, assim, me protegendo de todo mal, sabe? Mas não era fácil. Eu sempre ouvi uma coisa, que homem, ele respeita homem. Homem não respeita mulher, né? Eu pensava isso, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade, sim, na minha adolescência, né? Nessa época, eu morando sozinha, tive sim. E você acredita nisso hoje, que o homem só respeita o homem? Não, de forma alguma, de forma alguma. Houve uma metanoia, né? Houve uma mudança de mente, né? Cristo, ele renovou a minha mente em vários aspectos. Aquela Gláucia que achava que o homem era um lixo, que o homem só servia para abandonar, para usar, para qualquer tipo de coisa ruim, né? Essa Gláucia hoje não tem esse pensamento, jamais. Jamais. E aquele inteligente do Rainan? Rainan, meu nanzinho, né? Meu nanzinho. O que eu posso falar do Rainan? Rainan, ele é minha calmaria. Eu tenho um amigo Israel, ele só chama ele de Jim. Jim é meu irmão, Ronaldo, que é super calmo, tranquilo, igual minha mãe. Assim, sabe aquela pessoa assim, que fala baixo e tal? E o Rainan é o Jim. Rainan é tranquilo demais. Inteligentíssimo pastor. Muito inteligente, muito inteligente. Eu comprei um teclado, eu tinha sonho de aprender a tocar. E o dia que o teclado chegou, eu tenho até o vídeo. Tá até no meu canal do YouTube, né? Quando chegou o teclado, ele começou a dedilhar e tocava. E eu, hã? A minha sobrinha, a Criselen, ela mora em Caratinga. A Crisele, ela falou, tia, como assim esse menino? Aí eu falei, eu também não sei. E a gente ficou assim, pasma, porque ele pegou o teclado e começou a tocar, sem nunca nem ter visto um teclado. É o dom dele, é o dom. É o meu gordinho, meu fofinho, que agora está enorme, maior do que eu. E assim, é o meu orgulho. Ele é meu orgulho. Ixi. Alguém acabou, uma criança, uma moça, acabou de perder a mãe. O que você pode falar para ajudar essa pessoa? Eu posso dizer, pastor, que há esperança. Mesmo no caixão? Mesmo no caixão. Essa vida aqui, ela é algo assim passageiro. Ela é algo passageiro. Isso aqui que está me fazendo falar, não é eu que estou falando, não é minha carne que está falando, é minha alma, né? Então, existe uma alma, né? E a alma das pessoas que morreram em Cristo estão com Jesus no céu. Estão no céu. E um dia vou encontrar com a minha mãe. Então, assim, o que eu tenho para falar para quem perdeu sua mãe hoje, perder alguém que tanto ama, conserta. Primeiro conserta a vida diante de Deus, conserta aqui na terra. Consertar como? A gente é falho, todos os momentos a gente é falho. Reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe? Busque Ele, busque Ele. Fala, Deus, entra na minha vida, entra no meu coração, faz morada aqui. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. E, através disso, pregue para as pessoas, para que um dia que essas pessoas também se arrependam, aceitem Jesus e vão para o céu, e você também ir para o céu para, no final, terminar tudo bem, tudo feliz. Pastor Márcio sempre diz que o importante é como termina. Poucos dias eu falei isso lá em casa. Eu não tenho medo da morte mais. A morte, ela não me afronta mais. Porque hoje eu sei quem que eu sou. Hoje eu sei quem eu sou em Cristo. Hoje eu sei. E quem eu sou em Cristo? Eu descobri que eu sou filha de Deus. Eu sou serva dele. Eu sou a princesa dele. Você disse que a morte não te afronta. Não. O que te afronta hoje? O que me afronta é eu mesmo, os meus desafios internos.
às vezes eu tenho alguma situação, eu sabendo que Deus está no controle da situação, eu sabendo que Deus já fez promessa, mas muitas das vezes, eu como ser humano, às vezes eu me vejo fraca. E logo depois as coisas se ajeitam, se resolvem, Deus resolve tudo. Realmente, né, a alegria, ela vem pela manhã. E eu tenho experimentado de Deus todo momento da minha vida no amanhecer. No amanhecer. Literalmente, quantas noites eu durmo chorando. Quantas noites eu durmo chorando. No outro dia eu acordo, parece que assim, o que aconteceu ontem nem existiu. E eu acordo bem, e aí eu vou para o meu trabalho feliz. E assim, logo depois vem um desafio. Logo depois. É tudo muito rápido. Eu passo por lutas assim, é constante. É constante. É menos que 24 horas, pastor. Mas estamos aí. E o Arley? O Arley vê ele, mais duas preciosas pedras. Mais duas bênçãos, né? E aí ele vai e encontra aquela mulher que o homem para ela era isso que você falou. Ele passou apertado? Então, pastor, não, ele não passou muito apertado. Então o cara é bom, né? Isso é verdade. Ele não passou muito apertado, não, graças a Deus. Mas é porque eu já estava no processo aprendendo, né? Mas, assim, meus dois ex-companheiros, né? Que na realidade eu tenho meus dois filhos, aí tenho o Richard, que é filho do Erivaldo, e tenho o Rainan, que é filho do Josimar. E assim, eu acho que eles passaram um pouco de apertado comigo, muito apertado, né? É até complicado falar, assim, né? Entrar muito em detalhes, né, pastor? Mas, enfim, eu acho que eles passaram muita coisa comigo, assim, dessa agressão minha. Já tentei... já joguei fogo mesmo, álcool e fogo, e... Sabe? E depois de eu chorar, porque o edredom que queimou e ele queimou sua perna. Que isso? Já passei por situações assim. E de dar paulada no pé do ouvido do outro, uns trem. Enfim, a velha Gláucia. O Arley veio para somar. Ele veio junto com o Luiz, né? E junto com a Tainara. Né? Foi um desafio, na realidade, né, pastor, para todos nós. Né? Porque duas pessoas a gente reuniu, né? São 4 filhos. São 4 filhos, né? Os filhos deles, os meninos me chamam de mãe, né? E não tem divisão, não. É tudo filho. Apanha igual, come igual, tudo igual, tudo igual. A gente sempre fala que o nosso amor, ele venceu. A gente sempre fala, agora dia 16 de outubro, a gente vai estar fazendo 9 anos de casamento no civil, né? Então, assim, a gente está aí. Querendo ou não, já tem, olha o tempo, né? 19 anos. 9 anos. 9 anos, pastor. O que a Gláucia não faria do que fez? O que a Gláucia sonha em fazer? Eu seria mais amiga dos meus filhos, menos general. Eu teria brigado menos e escutado mais. Eu teria estudado mais. Por ter o meu irmão como minha inspiração, sempre tive sonho na carreira militar. Eu ainda quero ser uma advogada. Oh! Eu ainda quero ser uma advogada, ainda quero fazer direito. Eu queria muito ajudar casas de recuperação. O meu ministério é esse, cuidar de drogados, de viciados em drogas. Porque teve essa parte também na minha vida que eu nem relatei, que eu também fui usuária de drogas. Qual droga? Né? Eu comecei primeiramente bebendo, comecei a beber todo tipo de bebida. O meu ex-marido, ele usava maconha e eu não sabia. E eu tinha mandado ele escolher a nossa família ou isso. E eu vi que ele escolheu continuar. Aí
um dia eu falei, ai, por que esse cara deixou eu e meu filho, eu mandei ele escolheu isso? Como assim? Foi aí que eu experimentei a maconha. Eu gostava muito de funk, curtia muito baile, até eu conhecer o crack. E eu lembro que eu nunca deixei meus filhos sozinhos para nada. Eu curtia, eu era baladeira, mas eu sempre pagava outro. Oh, dorme com meu filho hoje, deixa meu filho dormir aí, fica com os meninos para mim. Nunca deixei meus filhos sozinhos. E por causa do crack, esse dia eu deixei os meus filhos dormindo em casa sozinhos. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu não acredito. Cheguei na minha casa 9 horas da manhã e eu falei, eu dormi lá na casa lá e eu fiquei usando, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu deixei meus filhos sozinhos a noite toda. E eu chorei, eu deitei no chão da minha sala, eu falei, esse chão aqui tem mais valor do que eu sou um lixo, sou um lixo. Eu lembro que eu entrei para dentro do meu banheiro, fui tomar um banho, e eu lembro que eu peguei o espelho lá do banheiro e eu olhei para mim. E eu falei comigo mesmo, nunca mais você vai usar nada, nunca mais. E para a honra e glória, assim, do nome de Jesus, eu tomei essa atitude, porque eu vi que, eu falei, eu afetei meus filhos, deixei meus filhos dormir em casa sozinhos, como assim? Aí, eu nunca mais coloquei nada na boca mais. E até depois voltar, né, para Cristo, depois de um tempo, né? E onde está até hoje? E onde estou até hoje, graças a Deus. Já tem quase 6 anos já, graças a Deus. Estou aí firme e forte. E no Lago Jesus, nunca mais. Essa guerreira, queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Essa pessoa está pensando em suicidar, está pensando que não vale nada, perdeu parente, acha que perdeu tudo, não tem convívio com os filhos, acho também. Deixa uma mensagem para essa pessoa. Como eu disse, né, a esperança. E a mensagem que eu quero deixar é a seguinte: Deus não erra nunca, Deus não faz nada errado. E se você nasceu como eu nasci, se você já passou as coisas que eu já passei, ou ainda passa, há esperança. E a esperança, ela é Jesus. Amém. É um dos nomes de Jesus. Há esperança. Porque houve esperança para mim, né? Hoje eu falo que hoje eu sei quem eu sou em Cristo. Entende? Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei dos planos que Ele tem para mim, planos de vida, não de morte, planos de alegria, de paz, de prosperidade. E é isso que eu tenho vivido. Porque um dia eu me dispus. E eu fui para a igreja bebendo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha bebido o domingo inteiro. E eu fui para a igreja. E quando eu cheguei lá, a pastora orou por mim, a pastora orando por mim, falou, eu estou sentindo um cheiro de bebida. Aí eu interrompi a oração, falei, não, pastora, não é nada espiritual não, tá? É eu mesmo, eu bebi mesmo. É eu que estou. Um papel importante que foi na vida dessa pastora, de não ter me julgado, de ter continuado, de ter me acolhido ali, que ali poderia ser o fim. Se ela tivesse tido uma reação ao contrário, né, não tivesse me acolhido ali, eu poderia nunca mais ter voltado para o Evangelho. E eu estou aí, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, caminhando com o Senhor, né, pastor Cris? Estamos juntos. Estamos juntos. E misturado. Né? Na Igreja Batista, Lagoinha, São Pedro, né, com todos os meus amados irmãos lá, né? E assim, ai, Deus é bom, Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Viu que história legal? Então, você também pode entrar aí, deixar sua história, comentar, mandar um recado pra gente, porque sua história também pode estar aqui. Hoje foi a história da Glaucia, amanhã pode ser a sua. Fique com Deus e até o próximo programa. Obrigado, Glaucia. De nada, pastor. Muito obrigada, eu que agradeço. A honra.